Olá, estamos aqui para mais uma aula de filosofia e agora falar um pouquinho sobre o processo de democracia e participação popular 1. Estamos dentro da semana do conhecimento. Para isso, vamos estudar esse tema que é tão pertinente: democracia e a participação popular. Na aula de hoje, então, vamos ampliar esse conhecimento que temos e tem como objetivo, logicamente, compreender o que é política, entender as relações entre política e cidadania e a diferença entre democracia, né, democracia direta, e a democracia representativa dentro do aspecto filosófico, que é o nosso maior objetivo nesta aula de hoje. Nas aulas passadas, a gente conheceu um pouquinho de Montesquieu, falamos um pouquinho das monarquias absolutas, como crítica, lógico, né? A tripartição dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Falamos dos riscos da tirania, da concentração do poder, do status das leis e assim por diante. Afinal de contas, o que é política? O que é isso? Como que a gente possa entender política? Bom, se a gente pedir uma definição de política, normalmente tem uma lista imensa aí de situações que envolvem a política. Então, o que está nessa lousa aqui, de uma escola pública, nós vamos retratar aqui o que está escrito ali de uma forma mais clara para vocês entenderem. Bom, lá está escrito: opinião, eleição, justiça, anarquia, manifestação, crítica, leis, presidente, neutralidade, hierarquia, políticos, poder, sociedade, corrupção, ignorância, governantes, cidadania, democracia, protesto, político X, político Y, manipulação, administração, partidos, normas, argumentos, burocracia, roubo, Estado e desigualdade. Então, são esses os itens que está exposto nessa lousa aqui, em termos gerais, para que a gente compreenda o que os alunos responderam do que se tange, do que se contempla como política. Então, quando a gente fala política, está toda essa situação da nossa cabeça. Agora, política é tudo. Política é o quê? Política é desde você, quando você arruma uma namorada, você está fazendo política. Quando você compra o pãozinho na padaria, você está fazendo política. Quando você pede desconto, você está fazendo política. A política trata dessas relações sociais, desse meio que a gente vive, como que a gente vive e por que a gente vive. Então, o processo político é um processo bastante interessante que nos agrega esses tais valores. Vamos analisar o quadro aí. Política, ela é como forma de organizar a vida coletiva. Esse é o primeiro grande análise que a gente tem que fazer. Então, a política é um meio de organizar a nossa vida coletiva. Então, a vida em sociedade, as relações sociais, os grupos sociais, o comércio, o lazer, o entretenimento, tudo. O asfalto, a saúde, a educação, a moradia, a alimentação, tudo que envolve a nossa vida coletiva. A política é atrelada àqueles que exercem uma função pública. Então, e existe também aquela situação da política no sentido pejorativo, que aí não é legal, mas que é uma minoria que é corrupta, que é injusta, e assim por diante. Vamos lá, então, para a definição de política. Política vem do grego, politike, né? E polis quer dizer cidade. Tique quer dizer, significa bem comum. Então, política ela tem como objetivo maior e como meta final o bem comum da comunidade, o bem comum da sociedade. Esse é o sentido etimológico, é o sentido da palavra política. Etimológico quer dizer, vamos buscar nas raízes o sentido da palavra política. Politique é o governo da cidade para o bem comum de todos os cidadãos, independente, né, de quem votou, de quem não votou, de quem aceitou, de quem não aceitou, uma vez eleito, é para o bem de toda a sociedade.
Então, política é o ato de governar. E se governar em todos os seus aspectos, governar a tua casa, administrar os bens da família, tudo isso é política. É a tomada de decisão, que objetiva o interesse coletivo das pessoas, é o relacionamento entre as pessoas, é uma forma de organização social. Três grandes pilares da política: resolução de conflito, tomada de decisão e o poder. Então, são esses três itens mais importantes que a gente tem em termos de pilares, em termos de estrutura da política. Vamos ao quiz. Pergunta: de acordo com o que estudamos até agora, é possível inferir ou, inferir o que a política está sempre relacionado com o quê? Com a capacidade de conviver dos indivíduos, coletividade, tá? Ou defesa do conflito? A resposta é a letra A. Capacidade de convívio em espaço coletivo, diálogo e resoluções de conflito, que foi exatamente isso que nós acabamos de falar. Então, o quiz desse conteúdo. Política e cidadania. Então, o que é cidadania? É a condição, é a condição que possui os direitos civis, políticos, sociais, é a garantia da participação na vida em comunidade, né? O estado de cidadão com quem os membros da comunidade e o Estado se relacionam. Cidadania vem do latim civitas, que quer dizer cidade. Então, cidadania vem da palavra cidade, que contempla o bem comum, visa, no seu objetivo final, a questão do bem comum. No Brasil, o documento que rege esse conjunto de direitos e deveres de todos os cidadãos é a nossa Constituição Brasileira de 1888, que também é conhecida como Constituição Cidadã, uma das constituições mais bonitas que o mundo tem hoje, com todos os direitos, com todos os seus deveres, e é uma Constituição bastante aplaudida em outros países pelo mundo afora. No artigo 5 da Constituição, diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil e a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, veja bem como é que isso é interessante em termos de legislação, em termos de compreender quais são os nossos direitos e quais são os nossos deveres, para que a gente usufrua disso ao longo de nossa vida. Cidadania ativa. Como que eu vou participar de forma ativa, de forma legal, de forma que eu realmente participe como cidadão de tudo isso? Bom, o cidadão é aquele que participa ativamente da vida política. E essa vida política é em prol dos interesses coletivos, do bem comum, do Brasil, enfim, ser um cidadão brasileiro. E no Brasil, uma das formas de participação desse processo está na nossa representação política através do voto. Então, o voto, a minha comprovação de que eu voto é uma grande identidade de que eu sou cidadão brasileiro. O CPF, RG, professor, como é que é? O CPF, RG apenas me identifica, o RG é o meu número de identidade, meu CPF é meu número de identidade maior, meu RG é uma carteira de registro geral, que não quer dizer muita coisa. O que quer dizer muita coisa em termos de Brasil, em termos de ser cidadão brasileiro, é o voto. Então, o voto no Brasil, ele é obrigatório e ele é uma das coisas que me identifica como parte de cidadão brasileiro. Então, acompanhe aí as eleições desse ano, faça uma visita no TRE Paraná e você vai descobrir algumas coisas lá. Então, relembre: democracia, demos, povo, cracia, governo, poder. Então, poder do povo. Ou seja, que é democracia, então? É poder do povo, para o povo e com o povo. Isso é a essência da democracia.
Vamos relembrar algumas coisas aqui para nós podermos participar melhor. Democracia direta participativa e democracia indireta representativa. A direta participativa, o cidadão participa ativamente das decisões políticas, não só através do voto, mas cobra, mas participa, vai lá e faz. A indireta representativa, o cidadão escolhe seus representantes, que são os deputados, e esses votam por meio desses deputados. São esses deputados que vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, esses são os nossos representantes indiretos, porque eles votam para nós lá em Brasília, naquilo que ele acha que nós estamos de acordo. Vamos a um quiz aqui. Sobre o modelo político, sobre o modelo clássico grego de democracia direta, é possível afirmar que a resposta certa é: direito de participação política era restrito àqueles que eram cidadãos, né, homens maiores de idade, livre e não estrangeiro. O problema é, gente, a democracia grega ela é muito duvidosa. Por que ela é duvidosa? Quem pode participar da democracia grega? Quem pode votar? Quem pode ser cidadão? Então, assim, você tinha que ter teu pai e tua mãe nascido na cidade, você ter que nascer na cidade. Então, esse era um quesito. Só aí eliminava quase todo mundo da votação. E aí tinha o seguinte problema: não podia votar mulheres, não podia votar criança, não podia votar estrangeiro e trabalhadores em gerais não podia votar. Então, era uma exclusão total. Então, essa democracia grega ela tem muita dúvida quanto à sua, né, o seu processo. Fazendo uma revisão, então, nós falamos um pouco sobre o que é política, relacionamos política e cidadania, apontamos a importância da cidadania ativa e falamos aí que, né, vocês devem visitar o TRE Paraná e relembrando os direitos entre democracia direta e democracia indireta, ok? Então, muito obrigado por participar dessa aula e até uma próxima vez, se assim Deus o quiser. E que sejamos sempre, sempre, sempre democráticos em nossos atos. Ok? Muito obrigado. Até mais.